Então, hoje a nossa palestra vai ser com a Marita, que está aqui do nosso lado, nossa cunhada e irmã de coração. E, iniciando a reunião, nós vamos pedir para o Tim fazer uma música. Tô relendo minha lida, minha alma, meus amores. Tô revendo minha vida, minha luta, meus valores, refazendo minhas forças, minhas fontes, meus favores. Tô regando minhas folhas, minhas faces, minhas flores. Tô limpando minha casa, minha cama, meu quartinho. Tô soprando minha brasa, minha brisa, meu anjinho. Tô bebendo minhas culpas, meu veneno, meu vinho. Escrevendo minhas cartas, meu começo, meu caminho. Estou podando meu jardim. Estou cuidando bem de mim. Estou podando meu jardim. Estou cuidando bem de mim. Tô relendo minha lida, minha alma, meus amores. Tô revendo minha vida, minha luta, meus valores, refazendo minhas forças, minhas fontes, meus favores. Tô regando minhas folhas, minhas faces, minhas flores. Tô limpando minha casa, minha cama, meu quartinho. Tô soprando minha brasa, minha brisa, meu anjinho. Tô bebendo minhas culpas, meu veneno, meu vinho. Escrevendo minhas cartas, meu começo, meu caminho. Estou podando meu jardim. Estou cuidando bem de mim. Estou podando meu jardim. Estou cuidando bem de mim. A gente agradece ao Tim pela música. E para iniciar, a Marita escolheu do capítulo 17, Sede Perfeito, os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima
que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O espiritismo não criou nenhuma moral nova, facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Mas muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações não compreendem nem as suas consequências, nem o seu alcance moral. Ou, se as compreendem, não as aplicam a si mesmos. A que se prende isso? A falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar a falsas interpretações. Sua essência mesma é a clareza, e é o que a faz poderosa, porque vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo. É preciso, pois, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, porque se veem homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares, de jovens mesmos, apenas saídos da adolescência, a apreendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Isso decorre do fato de que a parte de alguma sorte material da ciência não requer senão olhos para observar, ao passo que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, no sentido especial do espírito encarnado. Em alguns, os laços da matéria são ainda muito tenazes para permitir ao espírito se libertar das coisas da terra. O nevoeiro que o circunda lhes furta a visão do infinito. Por isso, eles não rompem facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos, não compreendem alguma coisa melhor do que aquilo que têm. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, mas não modifica senão pouco ou nada as tendências instintivas. Numa palavra, não vem senão um raio de luz insuficiente para conduzi-los e lhes dar uma inspiração poderosa, capaz de vencer seus pendores. Eles se apegam mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para iniciá-los sem cessar nos novos mistérios, sem perguntarem se tornaram dignos de penetrarem nos segredos do Senhor, do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, dos quais alguns permanecem no caminho, ou se distanciam dos seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo, que lhes tornará o segundo mais fácil noutra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de verdadeiro e sincero espírita, está num grau superior de adiantamento moral. O espírito que domina mais completamente a matéria lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Numa palavra, ele é tocado no coração. Também é a sua fé inabalável. Um é como um músico que se comove com certos acordes, ao passo que o outro não ouve senão sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor,
se esforça para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. Então vamos fazer uma prece. Querido Mestre Jesus, bondosos amigos, nós agradecemos por mais esse momento de luz, pela oportunidade, Senhor, que essa reencarnação nos concedeu, de entrarmos em contato com a doutrina espírita, que tem iluminado as nossas vidas e nos oferecido um roteiro seguro para o bem viver. Obrigado, Jesus querido, por esse Consolador que nos orienta, por esse Consolador que nos explica, por esse Consolador que promove em nós uma nova forma de raciocinar, de pensar os problemas que enfrentamos. Te pedimos, Mestre querido, ainda, porque somos muito imperfeitos, que o Senhor possa estar conosco, nos orientando, que o Senhor possa estar conosco, nos fortalecendo, especialmente a nossa vontade, para continuarmos nesse caminho de luz, de paz, de renovação das nossas energias. Que o seu amor alcance a todos nós nessa noite, a todos aqueles que aqui vieram buscar, mais uma vez, beber dessa doutrina de luz. Se conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Então, a palavra está com a Marita agora. Então, gente, dessa vez, eu vou pedir para vocês lembrarem daqueles livros que a gente lê e que fala daqueles primeiros cristãos que se reuniam e davam testemunho. Porque hoje eu vou fazer isso. Eu demorei bastante para escolher o assunto. Falei com a Kátia, demorei mesmo, estava ficando já querendo passar para alguém essa fala de hoje, mas aí eu falei, bom, tendo refletido muito nessa pandemia, pelo tempo que eu estou retirada, vamos dizer assim, em casa, eu falei assim, eu vou ter que pensar no que tem sido a minha trajetória como espírita, desde que, em 1978, eu conheci o espiritismo em Jundiaí. Não vou ficar falando de mim, só pouca coisa, só para explicar para vocês por que eu escolhi falar do André Luiz hoje, que é o meu... Como é que a gente fala? Não posso usar a palavra ídolo, que não combina no espiritismo, mas ele é, o que eu posso fazer? Então, lá em Jundiaí, eu li as obras do Kardec, comecei a frequentar o centro e comecei a ler André Luiz. E eu posso dizer que o que eu aprendi, não até hoje, mas o que eu aprendi com as obras de André Luiz, eu uso até hoje. E é por isso que eu pedi para o Tinho tocar essa música, porque desde então, e principalmente depois de 91, que eu conheci
a evangelização de espíritos, eu estou podando meu jardim. Tem época que podo mais, tem época que podo menos, mas nessa época de pandemia, eu não estou deixando quase as coitadas das minhas flores, das árvorezinhas em paz. Porque podo aqui, podo ali, e aí tem aquele dia que você acha que podou e a vida apresenta uma situação que você fala, meu Deus do céu, não podei nada. Então, juntando essa reflexão que eu tenho feito, que eu acho que foi um dos motivos pelo qual os espíritos escolheram que a Terra tivesse ou tenha pandemia em vez de uma guerra, é exatamente esse. É necessário que nós, todos, mas eu não vou falar de todos, vou falar de nós aqui, espíritas da Casa do Caminho ou espíritos, é necessário que nós reflitamos sobre a nossa condição de espíritas cristãos. Espíritas cristãos, termo que eu aprendi na evangelização de espírito e que me ajudou a evangelização a aprofundar minha poda. Então, eu vou dar um testemunho mesmo aqui. Por exemplo, estava eu lá muito, né? Numa boa, numa tarde, lá em Sacramento. Tem muitos anos isso, mais de 10, 15, acho. Assistindo a palestra, e de repente eu ouvi, não sei se eu já contei isso aqui, acho que não. Eu ouvi alguém falar assim, eu não sei o que eu estava pensando, acho que eu estava me achando, que, né? Estava achando aquela coisa que eu falo, que estava tirando 8, 9 de nota já, aí eu escutei uma voz aqui gritando assim, você é ciumenta, preguiçosa, e a terceira coisa eu nunca consigo lembrar, mas tinha uma que não era, que era do mesmo nível, o que você está achando aí, o que você está pensando? E eu olhei para ver quem tinha tido coragem de falar isso para mim ali. Não era ninguém, lógico, porque a gente, em sociedade, a gente é bem em grupo, né, Marilda? A gente é bem educado, mas aquele espírito cumpriu o que ele tinha, ou o que os espíritos benfeitores tinham colocado para mim naquele momento, que é, vamos refletir, mas de verdade. Vamos refletir com coragem. Daí, aqui na Casa do Caminho, um outro espírito falou assim, deu uma orientação uma vez, que para a gente refletir profundamente, é necessário que a gente pegue um caderno, não sei se vocês lembram disso, os mais experientes, que a gente pegue um caderno, né? Coloque uma música instrumental e coloque lá em cima, na página, limpinha, assim. Qual é o meu problema hoje? Ou o que está me causando incômodo ultimamente? E daí que a gente vai respondendo. Está me causando incômodo a Kátia. Vou pegar a Kátia, que é amiga aqui, né? Não vai achar ruim. Porque ela faz isso, ela faz aquilo. E a gente vai respondendo. Não é para mostrar para ninguém. É para ficar com a gente. Porque faz isso, porque faz aquilo, porque faz aquilo outro. E daí você vai respondendo e vai meditando. E por que ela faz aquilo? E como que eu reajo? E como que eu penso? Tudo escrito lá. E como que eu sinto? E o que eu vou fazer? E a minha parte, né? Nesse latifúndio? E a minha parte nessa ação? Nesse incômodo, qual que é? E aí o Espírito falou assim, a hora que você chegar naquela resposta que você não tem coragem de escrever nem para você, aquela é a resposta verdadeira. E é naquilo que a gente tem que trabalhar. Então, eu estou falando isso, gente, por quê? Porque isso
foi mais um tijolinho, vamos dizer assim, foi mais uma construção naquilo que eu me propus quando eu li as obras de André Luiz lá em 78. E isso foi depois de 91, 2, 3, quando a gente foi para Sacramento. Então, por isso que eu escolhi o espírita reconhecido pelos esforços que faz para domar suas más tendências. E, então, aí tá. Foi com André Luiz que eu aprendi isso. Porque os livros de André Luiz mostram claramente, mostram realisticamente como que é a vida nossa. Porque lá, então, deixa eu dar uma colada aqui. Os livros de André Luiz. Tá, eu escrevi assim, ó. Desde que eu li os livros de André Luiz, da série de 16 livros, é que eu penso que aqueles livros, eles são uma complementação do Kardec. Porque aquilo que a gente aprende com o Kardec, quando a gente lê a série de André Luiz, está tudo lá. Então, é um relato de casos, as séries. Relato de caso da vida comum, da vida real. E a gente aprende, inclusive, não sei se todos leram aqui os livros de André Luiz, mas a gente se encontra lá. Se você não se encontrou nos que leu, você vai encontrar nos que vai ler ainda. Porque a gente, como espíritas, nós estamos lá. E aí, assim, ó. Tá. Daí eu peguei, assim, alguns exemplos, só para lembrar, em cada um dos livros do André Luiz, ele pega um assunto, lógico, né? E em cada um deles, a gente encontra as orientações, sugestões e sinônimos disso, para a gente resolver os casos, os problemas, as dúvidas, o que vocês quiserem, em relação à vida. É impressionante aquilo. Não que só exista aquilo, porque, inclusive, eu acho assim, Kardec, André Luiz e Evangelização do Espírito, sem esquecer do Emmanuel. E todos os outros, eu não estou esquecendo dos outros, mas é que os livros do André Luiz, eles contam, eles chamam a atenção por serem casos reais. Ele muda os nomes, ele muda talvez a cidade, aliás, como ele fez com o nome dele mesmo, né? Vocês sabem, conhecem a história. Eu assisti para saber mais sobre André Luiz. Eu não vou entrar em detalhes das obras aqui, não. Mas se vocês quiserem saber mais, o Geraldo Lemos Neto, que deve ser meu parente, porque ele é de Minas, minha família também. Então, ele tem um estudo sobre as obras de André Luiz, né? E deixa eu continuar com as obras aqui, porque eu peguei assim umas como exemplo, só para vocês verem. Aqui, ó. E quando André Luiz foi levado para conhecer o Chico, que eles iam começar o trabalho, foi na época que o Chico, ou pouco depois, né? Foi mais ou menos na mesma época que o Chico tinha sofrido aquele processo, sabe, da família do Humberto de Campos, né? Que a família do Humberto de Campos processou o Chico, querendo os direitos autorais dos livros, por isso, do Humberto de Campos. Por isso que daí ele passou, o Humberto, a assinar Irmão X.
parodiando a assinatura que ele fazia quando estava vivo, que era... Esqueci o quê? XX. Ele não assinava o nome dele em alguns artigos, né? E eu não lembro exatamente, mas era XX. Então, ele passou a assinar Irmão X. E o André Luiz, que é o Carlos Chagas, quando chegou para conhecer, assim, oficialmente, o Chico Xavier, diz o Geraldo Lemos que ele se ajoelhou e que não quis daí conversar e tal, e que quando o Chico perguntou qual é o seu nome, ele, lembrando do caso, olhou, tinha o irmão do Chico dormindo e falou: como que é o nome daquele moço? André Luiz, o irmão mais novo. E foi o que ele assinou. O André Luiz foi Carlos Chagas. A biografia que se encontra no Nosso Lar, no começo, é truncada, para que ninguém pudesse reconhecer que era o Carlos Chagas. Então, não adianta muita gente procurar data e motivo de desencarnação que não vai estar lá. Ele misturou. Mas então, gente, voltando, os livros... Então, uma coisa que eu queria dizer... Bom, depois eu falo. Então, procurar. Então, vamos lá. É assim, ó. Daí, então, falando dos livros, né? Eu peguei, assim, o primeiro, Nosso Lar, que é famosíssimo, né? Que é o mais vendido, tem mais de 1 milhão, nem sei quantos milhões tem agora, de livros editados, que foi o primeiro, 1943, que dá notícias detalhadas sobre a vida após a vida. Será que a gente põe aqui? Não? Aquele texto? As mensagens não pus. Antes de eu falar alguma coisa, de eu continuar, eu vou citar Geraldo Lemos sobre as obras de André Luiz. Geraldo Lemos, não, é que ele tem lá numa live dele, ele fala falando sobre as obras, ele colocou a mensagem que o Emmanuel escreveu, olha só, gente, quantos anos? 78 anos atrás, né? Sobre os livros, como que ia ser. Antes disso, ele escreveu lá assim, que eles estavam em negociação, vamos dizer assim, mas que ele tinha convidado um espírito amigo para vir dar notícias numa pequenas notícias, imagina, uma série de 16 livros é pequena para eles, sobre o outro mundo, e que eles estavam esperando a anuência do mundo superior. Uma vez conseguido isso, eles começaram, então, o André Luiz veio, conheceu o Chico, se apresentou, e daí o Emmanuel colocou essa mensagem. Essas mensagens foram feitas, lembra que o Geraldinho é para os íntimos dele, né? Que o Geraldo mostrou aquela foto da fazenda? Naquela época lá, verificarão conosco a excelência de semelhante serviço, porque o autor pretende oferecer todos os detalhes possíveis de sua permanência numa colônia de transição entre milhares de colônias dessa natureza e diversas entre si quanto aos pormenores de organização que rodeiam a Terra. Então, vocês veem que a cada bilhetinho do Emmanuel a gente pode falar 3 horas, né? Porque, ó, colônia de transição, milhares de colônias, diversas entre si, porque cada uma é igual cidade daqui, né? Cada uma tem sua organização, suas características, né? E que rodeiam a Terra. Então, a gente espírita tem mania de achar que só existe o nosso lar, todo mundo quer morrer e ir para o nosso lar,
Nosso lar está com mais de 1 milhão de habitantes, vamos para outra menorzinha, né? Mais tranquilinha, não é mesmo? E não precisa ficar aqui, pode ir para outro lugar, enfim. Vamos lá. Não tinha outra demanda. Aí, né, e o Lúcio também, naquela ocasião, que vocês já viram, que o Geraldo falou, que é o sogro do Dr. Rômulo, pai da Dona Maria. Estamos assistindo a narrativas concernentes ao nosso lar. Os melhores trabalhos não são aqueles que despertam a mais forte emoção, mas os que proporcionam os valores educativos. O doutor Arthur, né? Era o doutor Rômulo Joviano, e o Arthur, pai da Dona Maria, era professor também. Não só nessa última encarnação, como também muito antes lá, igual o professor Eurípides, que eu lembro que uma vez a gente teve uma notícia que ele era professor já em Paris em 1200. Desde 1200, então. Então, esses espíritos, gente, quando eles têm essas responsabilidades, essas atribuições, nesse grau elevado de contribuição para com a evolução nossa, então não é coisa... Não começaram há 200 anos, não começaram há 500 anos, eles começaram com Jesus. Porque não podemos esquecer que Emmanuel esteve com Jesus, né? E o Lúcio, esqueci o nome agora, estava lá, era amigo do Públio Lentz, esqueci o nome. Está lá nos livros do 50, há 2.000 anos, 50 anos depois. Então, vejam bem, em 2.000 anos, como eles estão. E aí, eu penso, deixa eu continuar a mensagem, esse aqui. As sugestões desse livro são imensas e valem como programas valiosos para todos os departamentos de atividades na Terra, sem que vocês sintam, a mente se desloca para as esferas mais altas, porque é isso que acontece quando a gente lê os livros de André Luiz, os livros de Emmanuel, os livros desses espíritos sérios, né? Quando a gente vê, a gente já está achando que a gente está ali igual a eles, que a gente também vai terminar o livro e vai sair abraçando o inimigo, que a gente vai fechar a renúncia e vai virar um Alcione, não é não? Daí, não é? Aí a gente volta para a vida de relação familiar e vê que não é bem assim. Que daí eu sou a Marita ainda, né? Que as notas em termos de paciência, tolerância e amor estão ainda necessitando de uma corzinha mais azul, já que a gente está falando de professores, né? Ou seja, estou com nota vermelha, e que eu preciso podar mais o meu jardim do que eu tenho podado. No entanto, isso tudo é em relação só ao nosso lar, mas eu penso que a gente pode colocar, porque todos os livros têm prefácios, e cada prefácio de cada livro dá uma conversa de 5 horas. Então, eu estou estendendo tudo isso aqui para a série de André Luiz, agradecendo em nosso nome a feitura material, olha só, a feitura material do novo livro. Estamos igualmente satisfeitos com o término do trabalho. Então, o Chico começou a escrever em julho, terminou em setembro. Oxalá possa o autor continuar em futuro breve. Agora vem uma coisa que eu acho que é o objetivo da série. Oxalá possa o autor continuar em futuro breve, desfazendo certos enganos
Engano de quem? Nossos. Qual o engano que é? Que a gente vai morrer e vai para o nosso lar, por exemplo. Daí a gente lembra daquela entrevista que o Chico pede por... O Chico, não, desculpe, o André Luiz pede para o ministro Clarencio, que vai ele e aquela senhora. Vão os dois lá conversar com o ministro. Primeiro fala a senhora. E a senhora pede para cuidar da família que ficou na terra. Aí o ministro, muito sábio, por isso que atende em dois, não é só para diminuir o tempo, não. Né? Ele fala para ela e conversa e tal. Ele fala, minha senhora, a senhora está há 7 anos aqui no nosso lar, na nossa cidade. A senhora tem 15 horas de trabalho. Porque, não sei se vocês lembram, todo lugar... Aí ele fala assim, não é possível a senhora cuidar da família com 15 horas de trabalho em 7 anos. Trabalho para a comunidade, tá? Daí ela fala, mas me puseram lá não sei aonde, era muito isso. Puseram para limpar, não, dói minhas costas. Estou inventando, porque eu não lembro direito o que ela respondeu. Puseram para fazer curativo, não gosto, eu não gosto de ver sangue. E aí, para cada serviço, ela dava uma desculpa. Para lavar a louça, não dá. Então, foi negada a ela, foi negado o pedido, porque ela não tinha hora suficiente. E o André Luiz, que está lá no livro, gente, eu sugiro fortemente que vocês leiam de novo tudo aquilo lá. O André Luiz, muito, né, esperto, já mudou o pedido, porque ele estava indo pedir para ser médico. Ele, que tinha acabado de chegar, né, vamos dizer assim, no nosso lar, nem sabia como é que era. Vocês lembram do filme? Que ele vai atender a menina lá e a moça entra quase em convulsão? Porque aí o ministro fala para ele também, é necessário que você aprenda a medicina espiritual. O que você sabe é a medicina terrena. Então, continuando aqui, oxalá possa o autor continuar em futuro breve desfazendo certos enganos. Então, se a gente lê o André Luiz, a gente já desfaz o engano agora. Para que a gente vai passar carão lá com o ministro Clarencio? Isso se a gente um dia conseguir chegar perto do ministro. Para quê? Não é mesmo? Então, vamos desfazer os enganos. Agora, como? Então, vamos trabalhar no bem agora. Para que esperar? Tem a história do Paulo, né? Paulo Moraes. Não, o Paulo, aqui, nosso, da Casa do Caminho, que foi para casa um dia pensando que quando morresse queria trabalhar lá no grupo do professor Eurípides, e aí o espírito falou no ouvido dele, igual aquele outro falou para mim lá, mas por que você vai esperar morrer? Começa agora. Então, a gente encarnado tem uma série de hábitos. Para quê? Quando eu morrer, quando eu ganhar na loteria, eu vou ajudar? Ajuda com o que você tem, não precisa ser com dinheiro. Né? Ajuda com hora, ajuda com oração. Está em pandemia, fez 68 anos, ajuda com oração por enquanto. Estou limpando a minha barra já. E assim por diante. Então, vamos desfazer certos enganos? Vamos meditar? Vamos meditar. O que eu tenho que podar ainda? Porque nós temos. Porque se alguém dizer que já está podadinho, então você poda uma arvinha aqui, depois você pega a outra, depois você pega a outra. Vamos desfazer nossos enganos. Que é para a gente não perder mais tempo, gente. Enfim, e colocando a responsabilidade do homem no lugar devido. Não é muito fácil atender aos esforços dessa natureza no serviço de amor às construções espirituais. Tá? Então, aí voltando,
ao meu testemunho, em janeiro de 97, a gente voltou lá da viagem, né? Lá da terra do Lucas, e eu fiquei lá em Sacramento. Voltamos de Aracaju, eu fiquei, lembra, Lucas? Eu fiquei em Sacramento, a pedidos, né? Fiquei lá, e uma das tardes, conversando com a... Nossa, eu vou me apressar. Conversando com a Célia, ela falou assim, que no meio da conversa lá, ela falou que era necessário que eu repartisse o meu conhecimento. De 78 a 91 eu já tinha lido bastante, já tinha trabalhado bastante, e era necessário que eu repartisse o meu conhecimento. Pensei, então, e comecei esse grupo nosso que temos da quarta-feira, que no começo era um estudo sobre mediunidade, e que depois, no decorrer do tempo, e querendo eu devolver de uma maneira muito ingênua, eu acho, inocente, tudo que eu tinha aprendido com André Luiz, vamos estudar as séries de André Luiz. Aí, então, desde essa época, nós temos esse estudo. Estudo esse que as pessoas, né, que participaram foram mudando, e dos mais antigos restamos eu e Leda. O que tem acontecido com esse estudo é a reiteração daquilo que eu pensei desde o começo. É uma obra que, inclusive, o valor a gente vai ver só depois, porque é tanta coisa para falar, nós vamos ver depois. Tudo isso são as novidades científicas, todo o trabalho, toda a orientação moral, filosófica e de organização de futuras cidades, está tudo lá, naquela série lá. É todo que eu vou deixar... Gente, considerando aqui o adiantado da hora e considerando a profundidade de tudo, eu não cheguei nem... Eu escrevi 10 páginas, parei na 5ª. Então, eu vou depois continuar, em outro momento, a falar sobre isso. Então eu... O que eu estou falando? Então, eu combinei com o grupo que eu ia abrir um momento para elas falarem, porque o que eu aprendi com o André Luiz, eu acho que eu já falei. Inclusive, eu aprendi a testemunhar, como faziam aquele lá primeiros, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa exercitar. E eu queria, então, abrir agora aqui para a Delma, que preparou o que ela aprendeu com o André Luiz, antes que termine, que depois eu termino a minha fala em outro dia. Mas tem das outras meninas, a Adriana, a Letéia mandou... A Adriana não vai estar com visita, a Letéia não mandou nada, eu tenho um recadinho da Leda, que depois eu vou pôr para vocês ouvirem. Ah, então tá, e a Adriana falou que tinha mandado também, acho que ela mandou pelo WhatsApp. Mas então tá bom. Esse grupo eu venho participando desde junho de 2019. Eu comecei a frequentar nas palestras em março, 31 de março de 2019, e aí em junho de 2019 eu comecei a fazer parte desse grupo de estudos. Agradeço demais Leda e Marita, que fizeram até assistência fraterna comigo lá no grupo também, me auxiliando. E todos, assim, eu tenho aprendido, até agora eu só consegui ler, praticamente, foi só Obreiros da Vida Eterna que eu consegui ler todo, e peguei na metade o Missionários da Luz. O que eu tenho aprendido com André Luiz, das sombras que ele estava em meio a hábitos que não promoveram o cuidado com o corpo enquanto encarnado enquanto encarnado. E daí, decorrendo do seu desencarne, vimos o seu esforço e a sua transformação. O quanto é possível
Primeiro, o reconhecimento dele que precisava de socorro, depois a sua proposta ao trabalho e sempre perguntar para saber. Como só acompanhei a leitura de 2 obras, iniciando no grupo em junho de 2019, a obra Missionários da Luz, houveram relatos que me chamaram a atenção, como o planejamento reencarnatório de 2 espíritos que haviam sido inimigos, onde reencarnam como pai e filho, o momento da concepção, onde mostra todo o preparo espiritual, também a importância da preparação do espírito que participa das mediúnicas no cultivo de bons hábitos e pensamentos. Atualmente, na obra Obreiros da Vida Eterna, onde relata todo o trabalho dos espíritos superiores no resgate, no socorro e também nos momentos de desencarne das pessoas, aquelas também que foram trabalhadoras, né, de Jesus, da obra do Cristo. O momento também do velório é relatado nessa obra, que me chamou a atenção, eu pude aprender o comportamento que a gente deve ter durante o velório, e especialmente no capítulo 7º, que conta sobre o ex-sacerdote Domênico e seus tropeços enquanto encarnado, seus desencontros, e o resgate e o encontro com a Zenóbia, que a Zenóbia estava acompanhando ele há muitos anos ali, protegendo, e eles tiveram um encontro também enquanto encarnados. E ali eles tiveram aquela conversa, né, no momento que ele estava sendo socorrido, depois de um encontro com a mãe dele também, e aí eu me trouxe interpretações da minha vida particular, de algumas coisas que eu fiz relação com a minha vida particular, e eu pude compreender um pedacinho da minha vida. Então, é só essas 2, né? Imagina se eu conseguir ler todos, né? E tantas vezes, igual outros espíritos, né? De há mais tempo. E espero conseguir, né? São tantos. E assim, eu agradeço também aos esclarecimentos. Sempre a gente procura grifar o trecho, e aí termina aquele trecho, eu pergunto. Eu sempre tenho uma pergunta para fazer, né? E aí a Marita esclarece, a Leda também, quanto à formação dela no livro Missionários da Luz, foi muito importante, porque tem bastante detalhe das ciências biológicas, e ela auxiliou. Então, gente, é assim, é sobre essas colônias, e como chama mesmo a atenção. Inclusive, eu quero relatar aqui que a minha mãe estava aqui em casa esses dias, e os 2 são evangélicos, como eu já falei para vocês. Eles foram no cinema assistir o filme Nosso Lar, quando teve, muito tempo atrás. E eu estava falando para minha mãe dos filmes de dica que tem na Netflix para ela poder lá assistir, né? Que eu sabia que ela ia gostar. Aí a minha mãe falou bem assim, eu nem falei desse filme, né? Porque também não tem. Ai, mas o seu pai gostou tanto do filme Nosso Lar, como esse filme marcou ele. E o meu pai é pastor, né? Então, assim, mas não entrei em detalhe com a minha mãe na hora para não polemizar, né? Mas é isso que eu quero deixar, tá? Muito obrigada. Tá. Agora nós vamos ouvir o da Leda rapidamente, porque eu pedi, daí, né? Vamos ficar só da Leda, tá? Estamos procurando aqui. Quer dizer, a Kátia, né? Que é a dona das tecnologias. Estava ali, né? Deixa eu deixar Aqui. assim, peraí. Oi, Marita, tudo bom? Estou eu aqui, não sei se eu vou conseguir visualizar hoje a sua palestra, porque aqui já começou a chover para dar aquela esfriada, né? Hoje o dia inteiro está chovendo. Mas eu posso resumir em poucas palavras
o que eu sinto quando eu leio os livros do André Luiz. Os livros do André Luiz nos esclarecem tudo aquilo que a gente lê, por exemplo, no livro dos médiuns, né, no próprio Evangelho. Ou seja, ele nos descortina o mundo espiritual. Como que é, como que se vive, aquela história da questão, conforme seu pensamento, você vai estar com pessoas afins ao seu pensamento. Veja esse último livro que nós estamos lendo, aquele dia que a gente até comentou. A gente vê que tem reunião mediúnica também no mundo espiritual. Então, para mim, os livros do André Luiz, eles são extremamente esclarecedores do que é viver no mundo espiritual. E o outro ponto é o que nós não devemos fazer para, em determinados momentos, nós estarmos localizados, seja no mundo das trevas, né? Naqueles pronto-socorro do mundo espiritual, o próprio umbral. Então, ele nos dá constantemente alertas do que nós devemos fazer aqui para que quando a gente for para o mundo espiritual, a gente esteja melhor, né? Não é porque somos espírita que nós vamos para o nosso lar, não é mesmo? Mas que a gente deve trabalhar no bem, fazer aquilo que é certo, para que quando realmente nós passarmos para o outro lado da vida, a gente passe um pouco melhor do que quando a gente veio para o lado de cá. Então, para mim, é isso que o André Luiz sempre me traz. Esclarecimentos, sabe? E deixando bem claro que não é o fato de sermos espíritas que nós vamos ser recebidos com flores do outro lado da vida. É isso. Então é isso, pessoal. Eu queria pedir desculpa pela falação toda, mas eu acho que a gente deve fazer mesmo essa reflexão para, inclusive, voltarmos ao trabalho, ou no meu caso, né, vocês já voltar com mais sinceridade, não digo, mas com mais vontade, com mais, mais afiado no Espiritismo. E eu queria terminar, tem mais coisa, tá? Eu parei na metade. Fica para a próxima. Fica para a próxima. E eu queria terminar agradecendo assim muito a esse espírito, porque eu aprendi demais. Só lembrando que isso não quer dizer que eu não agradeça a todos os outros. Todos. Jesus, Kardec, Emmanuel, né, esses responsáveis, mais todos os outros que a gente sabe. E eu queria terminar, então, agradecendo e contando uma coisinha agora que, para nós do grupo, é muito gratificante. A gente terminou a primeira leitura da série em abril de 2016. E aí, no término da reunião, nós recebemos uma mensagem curta de um espírito que estava lá trabalhando conosco, dizendo que André Luiz, de vez em quando, vinha ver como é que a gente estava. E é lógico que ele não faz isso só com o grupo da Casa do Caminho. Ele vinha visitar para ver como que a gente estava estudando. Então, vocês podem imaginar, né, como é que a fã ficou. E que ele agradecia muito que a gente estava estudando a obra dele. Vocês acham que isso né? A gente já ia ficar, ai, olha só o pessoal e tal, ele agradecendo porque estamos estudando.
Então, eu queria terminar contando esse presente que nós recebemos lá em 2016. Tá bom? E aqui tinham vários espíritos que participaram. Ah, sim, e que no estudo, a Kátia está me lembrando, a gente fica lá na sala de estudo, né? Naquela sala de estudo. Só que ali onde tem as janelas é um salão enorme onde são trazidos espíritos para participar do nosso estudo. Então, não é só a gente que tá... O nosso grupo nunca foi muito grande, mas o grupo de lá é grande. E isso é lógico que não é só com o nosso grupo de estudo. As reuniões mediúnicas, a gente sempre tem notícia, né? Que eles são trazidos em grupo. Todos os trabalhos desenvolvidos dentro de um centro espírita vão além das paredes materiais e das presenças materiais. É a nuvem de testemunhas que Paulo fala, né? Então, eu queria agradecer, pedir desculpa assim, se eu fui muito... nem sei que muito que eu fui, aí vocês adjetivem do jeito que vocês quiserem, que eu acho que eu falei demais, mas eu queria... É uma maneira que eu tenho de homenagear também esse espírito que foi e é muito importante para a minha vida até hoje. Tá bom? Cuidem de seus ouvidinhos agora que ouviram tanto tempo minha voz. Desejo uma ótima noite. Vamos pedir para a Delma fazer prece final. Eu gostaria de convidar a Delma, que faz parte do grupo de estudos, para ela fazer a prece final para nós. Né, Delma? Vamos fazer, então. Então, vamos, então, elevar nossos pensamentos, agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus por esse momento de esclarecimentos, de instrução, pela presença dos bons espíritos a nos guiar, a proteger nosso campo vibratório, para sempre vibrar para o bem, para o aprender, e principalmente a humildade, que é o que esse espírito André Luiz nos trouxe de ensino, nos traz através das obras. A humildade para poder aprender, perguntar para poder saber, aplicar para poder crescer, e crescer para poder evoluir. Que possamos conseguir atingir isso a cada dia. A gente sabe que a gente é bem pequenininho, a gente não vai conseguir. É tudo passinho por passinho. Através de nós nos conhecermos, através da gente poder fazer as nossas preces e ter o auxílio dos bons espíritos conosco. Ajudai-nos na caminhada. Abençoai o Centro Espírita, Francisco Cândido Xavier, que também me sinto grata por ter me acolhido e acolhido tantos. Que o nosso querido mentor, nosso professor Eurípides Barçanufo, continue a guiar todos os trabalhos, Casa do Caminho, e que assim todos os trabalhadores dessa obra possamos estar em sintonia com esse grupo do nosso querido mentor, professor Eurípides. Assim nós pedimos, abençoai cada lar, em cada situação que o Senhor sabe que cada um necessita de socorro, de atendimento. Que enviai, Senhor, o discernimento para cada família aqui representada, a proteção e a guiança. É isso que pedimos em nome de Jesus, assim seja. Obrigada, gente. Gratidão, Marita. Eu que agradeço, imagina. A paciência. Vocês vão tudo para o nosso lar, direto. Obrigado, gente.
Tchau. Só um pouquinho, Kátia, eu vou ligar aqui os microfones.